Ei, estamos de volta. É bom ver um pouquinho de Inter, de Grêmio. Kehler, continue no Colorado e bem, eu espero. Agora, vamos falar de Gerson. Esse sim fez a opção de retornar ao Flamengo. Veio com um discurso afiado, defendendo o futebol brasileiro. E o Gerson é jogador diferenciado. Esse vai colocar o terror nos adversários. Dá uma olhadinha. Mais coringa do que nunca, mas o principal é o que esse clube pede, né? Que a grandeza do Flamengo pede é raça, muita raça, vontade de jogar. Sempre estar disposto a ajudar os companheiros, a ajudar o clube. Em questão disso, é que eu falo até de lateral esquerdo, uma posição que eu achei que eu nunca ia jogar na minha vida, eu fiz lá. E, como eu disse antes, eu sempre busco todos os meus dias aprender alguma coisa. Tive a oportunidade de ir lá, tive a oportunidade de aprender. E o Gerson que volta hoje é um Gerson sempre focado, um Gerson mais maduro, que eu acho que não tive frustração, até porque fizemos grandes coisas lá em Marseille. Eu, em números de gols e participações, foi o melhor momento da minha carreira, onde eu tive a oportunidade de fazer 13 gols e dar 10 assistências. Acabando a temporada, classificando o time para a Champions League, podendo contribuir bastante, acabando a temporada como um dos principais jogadores do elenco. Então, eu não vejo frustração nenhuma. Eu vejo que eu fui bem, mas, infelizmente, acabou de eu não ter um bom convívio com o treinador que chegou e optei por seguir minha vida de uma outra forma. Então, quando fala de frustração, é até uma coisa que eu acho que as pessoas que estão falando isso não acompanharam direito, assim, a minha passagem lá. Até entendo, porque também o campeonato francês começou a passar aqui agora, né? Então, de repente, não viro direito. Mas não fico chateado com isso, não. Porque eu sei o que fiz lá e os números estão aí. Os números não mentem. Na verdade, eu nem tinha conversado isso ainda com o meu assessor ali, mas eu acho que nós mesmo, brasileiros, erramos muito nesse sentido. Porque nós temos sempre praticamente os melhores jogadores, onde ajudamos muito os europeus com isso, cedendo nossos jogadores para lá. E nós mesmos criticamos o nosso futebol, onde a gente tinha que fazer do nosso futebol uma elite. Pensa, a gente tem os melhores jogadores, praticamente. Tem claro que existe muitos jogadores bons lá também. Mas a gente critica o nosso futebol, sempre fala que se voltar para o Brasil é um tiro no pé, onde a gente dá força para eles lá, falar o que nós mesmos falamos, mal do nosso país, mal do nosso futebol, onde, na verdade, eu acho, pensando assim por mim, agora eu estou falando por mim, que o nosso futebol tinha que ser uma elite. Tinha que ser uma elite. Pelos jogadores que temos, é só parar para pensar. O campeonato. Olha o campeonato, quantos clubes tem, como os jogos são difíceis. É difícil você ir num jogo e ganhar de 7-0, 5-0. Na Europa eu vejo direto acontecendo isso. Vem jogar aqui no Brasil, é 2-1, 1-0. Então acho que, eu falando por mim, como ser humano, a gente tem que parar um pouco para pensar nesse sentido. Em só nós mesmos brasileiros acabamos batendo no nosso esporte, nos nossos jogadores, no nosso campeonato, onde agrega muitas coisas, como nós jogadores, né, que trabalhamos, vocês também como repórter. Eu acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, parar um pouco de pensar no país dos outros, pensar mais no nosso, que a gente cresceria muito mais. Gerson é um jogador que a torcida do Flamengo dispensa qualquer apresentação, já está no coração do flamenguista. O trabalho dele, principalmente naquela era Jorge Jesus, impressionava. É um jogador de muita qualidade. Chico, para os padrões do futebol brasileiro, ele está muito acima. Craque. Ele joga muita bola. Eu acho até que ele não teve uma sequência na seleção
porque, se eu não me engano, ali na época da Olimpíada, ele não quis sair de onde ele estava, lá no Olympique, e aí isso na CBF pegou muito mal e ele acabou não tendo sequência. Foi uma questão muito mais política do que técnica. Muita concorrência também na seleção. Também, mas eu acho que pela bola dele, ele podia muito bem estar ali. A gente tem bons jogadores para o setor, mas era um cara que podia muito bem estar na Copa do Mundo. Ele faz todas as funções do meio-campo. E tem uma qualidade com a bola nos pés que é inacreditável, né? Para armar o jogo, para pensar o jogo. É um cara que faz gols, um cara que pifa adversário, um cara que marca. É jovem ainda, ou seja, ele tem um potencial absurdo. O Flamengo investiu 80 milhões para trazer ele de volta, porque tem uma identificação muito grande, ele faz parte dessa geração vitoriosa. Então, tem tudo para dar certo de novo, né? Conhece já os jogadores, você vê a recepção que ele tem. É um ídolo da torcida, é o chamado de Coringa, porque exatamente ele faz tantas funções, é um cara polivalente. O Vitor Pereira deve estar assim, ó, sorriso de orelha a orelha. Não fala esse nome que dá calafrios aqui no programa. Ai. Fala do Pinóquio. Assunção, você conhece bem, né, o mercado externo, o futebol fora do Brasil. Você acha que o Gerson ele volta para fazer uma carreira longa no Flamengo ou ele ainda pensa em, de repente, retornar a um outro centro da Europa? Eu acho que ele vem, porque ele fez contrato de 5 anos, né, Renato? Então, eu acho que ele vem para ficar no Flamengo, porque o Flamengo é a casa dele. O Flamengo é o clube onde ele foi muito feliz. Não que ele não tenha sido no Olympique, mas aqui ele realmente tem o rótulo de craque, né? O rótulo de que esse tem que jogar. Diferentemente em algumas coisas que eu li anteriormente, na Europa, no Olympique, não era assim. Por mais que ele diga que ele foi muito bem na Europa, mas ele não foi tão bem assim. É um jogador que eu gosto muito. Aqui no Brasil ele tem esse rótulo de craque por tudo que ele fez. Eu também acho que ele é craque aqui no Brasil. No Flamengo jogou e joga e vai jogar muita bola, só que aí o tal do VP vai ter um problema para escalar esse time. Olha, ele tem ainda Thiago Maia, João Gomes Vidal. Não que ele não vá jogar. Para mim, o Gerson joga. O meio-campo do Flamengo é o Gerson. Mas com Arrascaeta e Everton também. Exatamente. Então sobra uma vaga. Sobra uma vaga. Ou seja, ele não vai voltar pro Brasil para ser reserva no Flamengo. Mas e o Pinóquio, como é que vai fazer? Aí não é um problema meu nem seu, é dele. É do Pinóquio. Aí é o problema dele. Então, eu acho que o Gerson, sim, é craque. Não jogou tanto na Europa como joga no Flamengo, mas aqui ele fez um contrato de 5 anos, né? 5 anos ele veio para permanecer e ser mais feliz do que ele já foi no Flamengo. Sgarbi, sem pensar muito, qual foi a maior contratação do futebol brasileiro, Luizito ou Gerson? Mais impactante é o Soares. A melhor é o Gerson. Chicão, pô, não. A mais tudo impactante... bem, não, tô tranquilo. Nossa, Chico me olhando aqui, assim... Ele fala com Parecia medo, eu até, mas ele não fala era. sentindo medo do que o Chico vai passar. Com medo, Juventude. Calma aí, amigão. Intimidou aqui, pô. Então responde, Ronaldão. Responde o quê? Luizito Soares, pela história. O que vai deitar no Grenal, já falou. Mira, Grenal é comigo. Vai deitar. Então, eles pistoleiros. Para de lembrar do isso Sul. também. O pistoleiro do Sul vai dar aí 4-0 no primeiro Grenal. Mais um gremista no programa, depois do Denilson. Tem um monte aqui. Aquelas vêm assim, sou mais alemão. Renato tá fã do céu. Como é que é, Negrão? Negrão tá rápido hoje, não é? Hoje o dedinho tá assim, ó. E recebe aqui a volta... Não, para. A volta do Gerson, pra mim, é até talvez pra gente, assim, no modo geral, começar a valorizar mais o futebol brasileiro. Porque vamos comparar o Flamengo com o Olympique de Marselha. O Flamengo é um gigante que disputou das últimas 4 Libertadores, 3 finais, ganhou 2, tá no cenário mundial, assim, disputando o Mundial de Clubes, levou 2 jogadores pra seleção, podia ter levado um terceiro tranquilamente, que é o Gabigol, pra uma Copa do Mundo. Levou o Arrascaeta pro Uruguai, O Arrascaeta pro Uruguai, Varela, é verdade. aí tem, verdade, né? Sim. Então eu penso assim, o Vidal resolveu vir jogar no Flamengo também. Eu penso assim, pro Gerson, que tá lá no Olympique. Romero volta pro Corinthians também, viu? Nossa, agora a maior vai, contratação do ano. Meu Deus do céu. De todos os tempos. Negrão, solta, pelo Romero amor no de Corinthians. Deus, cara. Cadê o Tony da E Lua? hoje não joga o Corinthians, mas se jogasse era 3 gols de Romero. Obrigado. Vamos continuar. Assunção, essa aí você maior exagerou, contratação Ronaldo. pra você, Gerson ou Luizito Soares ou Romero. outra também? Eu acho que Ou Romero? Romero, hein? Romero. Pera aí, velho. Não, em termos de visibilidade, essas coisas todas, eu concordo com o João. É o Soares, mas craque que tá voltando para jogar e joga na minha posição, que eu
Sempre joguei. Romero, né? Quando ele recua. Eu prefiro parceria. Até o número da camisa dele é bonito, Renato. Até o número da camisa dele. Você conhece um pouquinho esse número, Até o né? número da camisa dele é bonito. Eu acho que o Gerson, pra mim o Gerson. Agora, a gente vê o Flamengo, mesmo com um baita elenco, chegou contratando. Começou o ano trazendo um reforço como o Gerson, que é algo, né, tá aí sonhando com um goleiro, aquela coisa toda, enfim. Mas a gente vê um Palmeiras que rivaliza nacionalmente, vão se encontrar na Supercopa do Brasil já, rivaliza em termos de elenco. E o Palmeiras, bem silencioso, não contratou ninguém, tá com a política da base. E como é que vai ser esse embate aí, hein, Assunção? Vamos começar a projetar, porque vai acontecer logo. Não venham falar, calma, tem que esperar Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. A gente estava comentando isso ontem, que esse Campeonato Brasileiro desse ano vai ser duro. Vai ser bem complicado. A gente viu o tanto de time e o tanto de jogadores que esses times estão se reforçando. Então, vai ser muito complicado. O Palmeiras, por mais que o Abel fale que não precisa de contratação, não vai precisar contratar, mas eu acho que a saída do Scarpa eu acho que o Palmeiras precisa alguém nessa posição, até porque se o Veiga se machuca, quem que vai colocar? Quem que vai colocar nessa função de armador? Saiu, Não, o hoje é o Lucas Lima, que era Tabata. referência. O Tabata, Hoje ele poderia também adiantar o Zé Rafael, improvisado, mas aí não é uma solução, é temporária. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. São dois jogadores de muita qualidade técnica, o Veiga... Vejo dificuldades para vocês esse ano. E o Scarpa, né? Então, acho que o Palmeiras tem que sim correr atrás de alguma contratação para essa ausência do Scarpa, porque o Scarpa é um cara que todos os torcedores, todos nós brasileiros que gostamos de futebol, a gente viu o que foi importante para o Palmeiras, o Scarpa. E o Tabata, infelizmente, desde quando ele chegou, ele ainda não jogou aquele futebol. Também, nem o né? Atuesta. O Atuesta já está há mais tempo, mas o Tabata, que veio para suprir essa ausência do Scarpa, ele ainda não desempenhou um futebol que eu acho que não é igual, não é a mesma função do Gustavo Scarpa. Então o Palmeiras tem sim que correr atrás de um jogador nessa função, porque se perder o Veiga por algum tipo de lesão, vai ter problemas. Tá, mas então sugiram alguém aí pro Abel, pra mamãe Leila, porque, por exemplo, um jogador que eu imaginei até que algum clube brasileiro pudesse se interessar, tudo bem, vejam as proporções, é o Faravelli do Del Valle, que é um meia que eu acho muito talentoso, que há muito tempo vem dando um baile aí nos clubes brasileiros. Eu tenho uma sugestão, não é muito fácil. Mas não sei nem se está disponível no mercado, nem sei qual é a situação. Renata, mas a gente estava falando, o Palmeiras se noticiou muito do Claudinho. Claudinho seria muito bom. Está passando férias aqui no Brasil. Eu acho esse jogador muito interessante, jovem. Era da base do Corinthians. Muito bom. E foi pro Bragantino. Sim. Arrebentou no Bragantino. Foi pro mundo. Eu acho que com essas vendas aí, igual a gente viu ontem, o João Paulo falando que gastaram 130 milhões, mas recuperaram 900 milhões. Então, ou seja, Palmeiras tem dinheiro para comprar, então por que não trazer o Claudinho? Tem um jogador no Al Nassr, porque assim, o Al Nassr contratou o Cristiano Ronaldo, mas precisa liberar estrangeiros. E aí tem alguns lá que eles podem acabar sendo negociados. O Pity Martinez, ex-River Plate, tá lá. Bom. E pode ser um jogador que sobre. Às vezes o dirigente precisa ter criatividade, mapear o mercado, a questão do Claudinho é mais difícil. Tem que mudar o quê aí que o Al Nassr contratou e tem que mudar o quê? O número de estrangeiros lá. Se bobear, eles vão colocar mais 3 jogadores em campo. Porque os caras têm dinheiro pra fazer o que quiser. Não, mas aí é regulamento. Você quer um time agora com 14. Ele vai falar assim, um juiz pra nós e um juiz pra vocês. 3 jogadores pra nós e 3 pra vocês. Eles vão mudar a regra. Não dá pra duvidar, realmente. Eu não duvido de mais nada, não é? Agora, a gente tá vendo imagens do Gerson, aquela coisa do carinho com ex-companheiros, também sendo recebido por novos jogadores que não atuaram com ele ainda. E lembrando que o Campeonato Carioca é aqui na Band. Então, quem quiser ver o desfile do Gerson, a gente imagina que ele possa apresentar toda a qualidade que ele tem aqui na Band, né? Quem quiser secar o Vitão não, o Pinóquio, aqui na Band. Fica à vontade, fica à vontade. Secar esse cara. Agora,